Fala, pastorzão. E aí, gente? E aí, homem, tudo em paz? Tudo certo, graças a Deus. Fora essa pandemia, tá tudo em paz. Melhor do que a gente merece. É, é, Feliz é a adaptação, é assim mesmo. E o Feliz é a senhor tá vindo de uma oportunidade maratona de também. live aí, é? Hoje já é a terceira já. Caramba. E paro por aqui, porque senão a gente também tem que equilibrar as coisas, porque senão a gente também, a cabeça da gente também precisa descansar. Tem que ter vida, né? Olha a turma lá da igreja aí, eu perturbando o ambiente aí. É, já dizendo, dá-lhe pastor. Isso é a turma de lá, a turma de lá. O senhor dá liberdade pra esse pessoal, tá vendo? Ah, pá, eles têm essa liberdade, bicho. Eles fazem 12 anos que me aguentam lá, Alexandre. Aí pronto, eu tenho muito crédito, eles têm muito crédito também. Ah, então tá tranquilo. Então, para aproveitar esse tempo aí, que é bem curto, para a gente falar sobre algo que é muito relevante, eu acho que, pelo menos é uma paixão minha, a igreja, eu acredito que seja a sua também. Amém. Eu queria que o senhor se apresentasse. Melhor do que eu apresentar o senhor, é melhor o senhor se apresentar e a gente já começa. Tá bom. Então, eu sou Jades, né? Sou pastor há 12 anos na Igreja Batista Imperial. Ela é uma igreja centenária, vai completar 115 anos esse ano, se Deus quiser. Eu estou lá há 12 anos já como pastor presidente, né? Integro a equipe pastoral, há várias outras pessoas que estão na equipe. E a igreja fica ali na comunidade ali em São José, né? E próxima à comunidade do Coque, entre o Coque e o Cabanga, né? Então a igreja tem servido a nossa cidade e tem um foco primeiro ali naquela comunidade que tem índices de desenvolvimento e uma série de necessidades que a gente tem junto com outras igrejas sido instrumento de Deus para atuar nela, sabe? Então, a gente está caminhando aí nesse tempo aí, juntos. Ah, legal. O pastor Jades também serve e ama a gente lá no seminário. Ama os alunos lá no seminário. Cuida bem da gente lá, nos ajuda. E a gente realmente é abençoado pela vida dele lá no seminário. Ah, show de bola. Então, eu queria, para a gente começar a falar sobre igreja e a gente tentar entrar na contemporaneidade, na atualidade, eu gostaria de visitar um pouco o passado. E aí, eu fiz um roteirinho aqui para me ajudar. E Massa. aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre o passado, que a gente viesse do passado para o presente, e aí do presente a gente tentasse fazer uma projeção aí para o futuro da igreja, como que a igreja deve agir a partir desse momento aí. Então eu dividi mais ou menos isso. Então nesse primeiro tempo, a primeira pergunta que eu queria fazer aí para o senhor falar, e fique à vontade aí, a gente vai até acabar a live. Eu Simbora. quero tentar seguir o roteiro, mas se não der, vamos embora. A primeira pergunta é como que a igreja primitiva entendia e vivia igreja? Como que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século lá, a igreja de Atos, vivia a igreja, entendia? Então, há dois textos para mim que são bem emblemáticos dessa maneira da igreja viver, né? Atos 2, 42 e Atos 4, 32. Esses dois textos narram como era a vida comunitária da igreja, né? A igreja ela tinha, qual era o referencial da igreja? O referencial da igreja não era numérico nem patrimônio, o referencial da igreja era sinalizar o reino de Deus. Jesus era o modelo de como um cidadão do reino é, como ele age, como ele pensa, né? Jesus é o novo Adão, o Adão antigo fracassou, ele não conseguiu sinalizar a imagem e semelhança de Deus. Jesus espelha a imagem e semelhança de Deus, que é o padrão do reino. Essa imagem e semelhança de Deus, que é o padrão do reino, viver desse jeito, que era a maneira como Jesus viveu, se tornou a referência para a igreja primitiva. Primitiva não no sentido dela não ser atualizada. Primitiva no sentido de ser de primeira geração, né? Igreja nascente. A gente tem a igreja no Antigo Testamento, as expressões do que a gente pode chamar de igreja, mas a igreja, do ponto de vista neotestamentário, que é a nossa referência mais comum, ela, nesses textos de Atos, ela ganha o contorno, o primeiro contorno, é esse contorno que é influenciado pela referência de que Jesus é o modelo do reino. Então,
Como é um cidadão do reino? O cidadão do reino é expresso ali, a gente vê muitas narrativas de Jesus sobre o reino, em Mateus 13, sobretudo na oração do Pai Nosso, que é uma coisa bem simples, a oração do Pai Nosso, nesse sentido. Ela expressa que no reino o Pai é nosso, o pão é nosso, a luta contra o pecado é nossa. Ou seja, Jesus vive em função da missão que é coletiva. A salvação ela é individual, mas a sinalização do reino, o reino é coletivo, tá? Então a gente luta, inclusive hoje, contra um evangelho, que é um falso evangelho, que tem uma dimensão de salvação individual, mas que não atua na coletividade. O evangelho verdadeiro, cujo um dos principais marcadores, a gente encontra isso em Romanos e em vários outros textos, é a justiça. Né? Romanos 14, 17, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, esse reino é que a igreja primitiva tinha em mente quando olhava para Jesus. Por isso, nesses textos que eu falei, de Atos 2, 42 e Atos 4, 32, essa vida comunitária, como é que o evangelho influenciava e mudava na vida comunitária? A igreja partilhava tudo. Ela tinha um olho no ensino dos apóstolos, que era a base digamos assim, da normatização da fé da igreja, e ela vivia em conjunto. Então, ela vivia o partir do pão, está lá escrito em Atos. Ela partilhava as coisas ao ponto de quem tinha suas posses individuais partilhar também as posses individuais, né? A economia do reino ela é diferente. Então, ela não é socialista, ela não é comunista e ela não é capitalista. Por quê? Porque essas três instâncias, capitalismo, a regulação não é pelo Estado, é pelo mercado. Comunismo, a regulação é pelo Estado. Socialismo, a regulação é pelo Estado, do ponto de vista final. Né? Não dá tempo de explicar isso aqui. No reino, a partilha vem a partir da mente, da mudança da mente, Romanos 12. A mudança da mente, de olhar para Jesus, e Jesus dizendo aos discípulos, João 6, dá-lhes de comer. Então, essa dimensão comunitária, da coletividade, que a gente tem hoje um pouco perdida da igreja. A pergunta que é uma coisa comum, bem prática, se a igreja que nós somos, ela deixasse de existir, onde ela está, faria diferença? Se ela não faz diferença, se a igreja saísse de lá, e, tem uma igreja ali, tinha um grupo de irmãos que se reuniam ali naquele lugar, tanto faz. Então é porque, muito provavelmente, essa igreja não vive a dimensão comunitária, coletiva do Evangelho. Então, voltando para Atos, a igreja de Atos era uma igreja caminhante, andante. Ela era uma igreja que não tinha uma agenda dela. Ela respondia, enquanto sinalizava o reino, a agenda das pessoas que estavam ao redor dela. Quais eram as necessidades? O que é que estava acontecendo ao redor? Então, ela agia nessa direção, tá? E o senhor falou aí sobre se essa igreja não existisse naquele local, e aí essa é uma temática que Zé Marcos, lá da IB Coqueiral, ele fala muito sobre, inclusive, ele escreveu um livro sobre e tal, a igreja dele é pautada nessa pergunta. Eu sei que o senhor caminha aí bem com ele. O livro dele sobre transformando a igreja vai nessa lógica. Eu até, inclusive, eu tive o prazer de ser uma das pessoas que escrevi na aba lá do livro, falando a experiência do livro. Né? O Zé escreveu esse livro, ele está escrevendo esse livro, ele escreveu esse livro há um tempão, né? E aí ele agora que publicou esse livro, mas ele conta a história da igreja de Coqueiral, que aí ele ilustra o seguinte: depois que os valores do reino, que a igreja entende os valores do reino, que ela vive em função da vivência desses valores do reino, que isso decola, que se torna um satélite, que fica orbitando a mente da igreja, o que é que vai acontecer com a igreja? Dificilmente a igreja volta a viver enclausurada na sua agenda. Porque o que é que a gente vive enquanto igreja? A gente vive em função de uma agenda que a gente criou e que muitas vezes não olha para fora. Né? A gente fica inventando, às vezes, em alguns momentos, a gente inventa programações que não respondem às necessidades para além do evangelho da igreja. A igreja precisa se preocupar com o ensino,
ela precisa se preocupar com essa questão do estudo da palavra, ela precisa se preocupar com o cuidado dos membros, isso aí é vida comunitária. Mas ela está inserida num ambiente, num bairro. E aí o livro de Zé Marcos conta exatamente a história. A gente é amigo de um bom tempo. Você vai ouvir muita coisa de troca aqui, que tem a ver com essa caminhada da gente juntos. Então, conta a história da igreja que migrou de uma igreja que era autocentrada, né, inclusive templária, cujas coisas aconteciam no templo, no prédio, dentro da igreja, para uma igreja que aí essa palavra caminhante é uma designação de Zé Marcos mesmo. Que ele diz, olha, a igreja caminhante, é a igreja que caminha entre as pessoas, como Jesus fez. Jesus ia à sinagoga, Jesus ia ao templo, mas ele não vivia em função disso. A igreja hoje, ela vive em função disso. Ela está preocupada muito em as pessoas virem ao templo, virem ao culto. Nós, pastores, temos uma pressão sobre nós de que uma igreja relevante é uma igreja que tem tantas pessoas no culto do domingo. Isso não é sinal de que essa igreja está fazendo a diferença. Porque ela pode ter muitas pessoas no culto do domingo, e a gente tem igrejas, inclusive mais contemporâneas, que podem ter isso, mas que efetivamente durante a semana elas não são igrejas caminhantes. Elas não caminham entre as pessoas, não só do ponto de vista prático, porque a liderança da igreja caminha com pessoas na comunidade onde ela está inserido, como também é uma igreja que não tem uma agenda fora de si. Então está acontecendo uma determinada demanda no bairro, a igreja não participa dessa demanda, ela não sabe, ela está alienada das coisas que acontecem no bairro. Então, enquanto sinalização do reino de Deus, a igreja precisa estar envolvida com o que acontece fora dela, porque foi assim que Jesus se relacionou. Sem deixar o evangelho, porque o evangelho é ele é o critério, ele é a bússola, ele é o norteador dessa caminhada, mas a fé sem obras é morta, diz Tiago. Então, se não houver boas obras como resultado de uma fé comprometida com Deus e olhando para o reino, a gente vira uma igreja alienada. Né? Isso é bem fácil de acontecer se a gente não se preocupa com isso. Cara, e isso é muito preocupante mesmo, porque eu tenho um testemunho até uma outra live aí que o pessoal do Ministério Esportivo aqui da nossa igreja fez, eles compartilharam esse testemunho, porque eu já compartilhei com muita gente sobre. Participei de uma viagem missionária que foi realizada por Atletas em Ação, né, que é uma organização missionária. Eu conheço o pessoal aí, eu acho que tem até o Paulinho não é daí, né? O Paulinho. Não é da área de esportes, que está lá em Nova Morada agora, não é ele, né? Cara, eu conheci o pessoal dos Atletas em Ação aí de vocês, aí de Ipotinga. Eu achei muito legal a dinâmica como as coisas acontecem. Achei muito legal. Então, Atletas em Ação é a organização missionária, né? Eles apoiam que é em várias igrejas. Sim. Eles vão em várias igrejas e tudo mais. É bem show de bola. E aí eles organizam uma viagem missionária chamada Projeto Comunidade. E no ano dessa história, né, foi aqui no Recife. Sim. E aí eu fui numa igreja, que aí não cabe nem citar qual, mas eu fui numa igreja que a igreja era um ginásio. Assim, eu olhei para a igreja e disse, nossa, que incrível, é um ginásio. Os cultos eram feitos no piso da quadra, tem arquibancadas e tudo mais. Eu disse, nossa, minha praia, né? A igreja deve fazer um trabalho incrível aqui. A gente chegou na igreja, não tinha nada nem ninguém. Não tinha pessoas da igreja, não tinha criança, não tinha adolescente, não tinha adulto, não tinha nada. Sim. E aí a gente teve que andar pela comunidade, enfim. Do lado da igreja tinha um rio que passava e do outro lado do rio tinha o outro lado da cidade, que era uma favela bem carente mesmo, uma comunidade bem carente mesmo. Aí a gente atravessou o rio e tal e foi nessa comunidade. E aí a gente começou a chamar as crianças e tal, e disse, a nossa atividade vai ser na igreja que tem ali, aquela igreja, a igreja tal. E eles disseram, igreja? Mas qual igreja? Onde é que tem igreja aqui? Eu disse, aquela igreja ali, ó. Poxa, aquilo dali é uma igreja? Eu nunca soube que era. E é incrível a história porque a igreja era aqui, tinha um rio no meio e aqui era a comunidade. Então não tinha, o que separava era só um rio, não tinha um monte de prédio ou algo que separasse tanto assim a visão ou a caminhada. Mas a comunidade não sabia que aquilo era a igreja, que ali tinha uma igreja e que a igreja fazia algum tipo de trabalho.
E isso me impactou muito, né? Porque aí cabe dentro dessa pergunta. Se a igreja não for uma igreja caminhante, é uma igreja que cumpre a grande comissão de, enquanto estiver indo, faz discípulos, Isso. ensina a obedecer, batiza e tudo mais, qual o papel, então, que essa igreja tem executado? E aí, a, tentando chegar no presente, quando é que essa igreja, então, que veio do primeiro século, que, nossa, a gente olha e baba das coisas que aconteciam ali, quer que aconteça na nossa, quando é que essa igreja começou a caminhar e declinar, assim, no seu sentido principal de ser comunidade, de compartilhar, de ser caminhante? Porque essa igreja, ela veio de um declínio com relação à sua missão principal, e a gente tem tentado recuperar isso daí. Sim. É, a igreja, ao longo do tempo, né, depois de Atos, o que ela foi fazendo foi, ela foi se tornando uma igreja que ela aprendeu, né, erroneamente, de maneira errada, que ela só é igreja quando ela se reúne, e ela é igreja enquanto ela caminha, né? O Russell Shedd, por exemplo, ele dizia isso: você não pode ser igreja sozinho. Por outro lado, você não é igreja só porque você se reúne no domingo, ou porque você está ali naquele ambiente no domingo. Então, o que acontece é que essa igreja, ela se desviou, ela é uma igreja desviada. Por quê? Porque ela acha que só pode ser igreja no domingo, aliás, desculpe, no templo. Ela acha que ela só é igreja num dia por semana, que é o dia que a gente chama de Dia do Senhor. Aqui não dá tempo da gente discorrer como é que foi criada essa mentalidade do Dia do Senhor, porque, na verdade, o Dia do Senhor em Jesus foi todo dia, né? Não tinha um dia, a gente vai dizer, não, a gente separou um dia, e aí é o domingo, é o dia que a gente separou. Bom, a gente poderia falar um bocado sobre isso, sobre essa construção histórica de por que é o domingo, por que a gente se tornou templário. Então, e a outra coisa é que a gente elegeu sacerdotes. Nós elegemos sacerdotes, né? O Carlinhos Queiroz diz que há até um princípio batista nosso, que é o sacerdócio universal de todo crente. Mas o Carlinhos Queiroz diz que, na verdade, Jesus foi o sacerdote. Por mais que a gente pegue aquele texto lá de 1 Pedro, né? Sacerdócio real, nação santa, coisa e tal. O que aconteceu com a igreja elegeu quem deve evangelizar. Então, quem é que evangeliza? É o Ministério do Evangelismo. É o grupo de evangelismo. Eu não vou evangelizar porque eu tenho campanhas missionárias. Eu contribuo com as 3. Então, o meu dinheiro vai para as 3. Eu não preciso... Então, a igreja se tornou templária, ela se tornou terceirizadora. Pastor, quem dá a palavra de ânimo é o pastor, é o corpo diaconal. Que a gente até entende que Atos 6 fala um pouco disso, mas o fato da gente indicar que alguns façam determinadas funções ou exerçam determinadas funções, que a gente delegue essas funções, não quer dizer que eu já dizer, não, eu sou pastor, então eu não tenho que evangelizar, eu não tenho que colocar meu dinheiro na obra, porque eu já faço isso, porque na igreja no domingo, não tem isso não. A lógica da igreja do reino de Atos primitiva eu, enquanto indivíduo que faço parte do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, eu caminho durante a semana. Essa ideia de que a gente construiu isso, ela tem uma ideia histórica, porque no andamento do que Jesus constrói, a gente pode ver que, na verdade, a gente delegou esses 3, não que eles não tenham valor, vou repetir novamente, eles têm o seu lugar e têm o seu valor, mas na caminhada de Jesus, na narrativa de Jesus, a gente numa dimensão. Voltou um pouquinho melhor do porquê que nas narrativas históricas a gente construiu esse modelo de igreja. Que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor. Por que a gente virou templário, por que os templos da gente são do jeito que são, inclusive do ponto de vista moderno. Tem uma série de coisas aí que explicam isso. Aí você diz assim, então, pastor, então a gente não vai mais para o templo, não vai mais no domingo. Não tem por que fazer isso.
Eu posso continuar crendo nisso, fazendo essas coisas durante a semana e me reunindo no domingo com meus irmãos, com a igreja, atuando no domingo, cultuando no domingo, mas caminhando direitinho. Então, gente, deixa eu explicar. Houve um problema com a minha internet nessa semana. E a operadora de internet, desde ontem, estava tentando... eu fiz, inclusive, uma mudança de plano com eles por causa dessas histórias da live. Foi o que aconteceu. Desde ontem, eu não paro. A mudança teria sido ontem. E eu não paro. Eu estou em live, eu estou na pós, eu estou dando aula. Então, para você ter uma ideia, quando terminar essa live, é que o pessoal da área de internet aqui vai vir e fazer a mudança aqui que eles precisam acessar via notebook aqui de maneira remota. Então, eu peço desculpa aí pelo travamento, mas só vai poder resolver um pouquinho mais tarde. Então, se eu precisar repetir, vocês dão uma ligada para mim, tá bom? Ou avisam por aí que a gente avisa aí. Eu começo a responder as perguntas agora, ou o que é que você acha, Alexandre? Eu acho que está dentro aí. O nosso pastor está por aqui, o pastor Geraldo. Abraço aí, pastor. E aí ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Eu acho que está dentro disso que a gente está falando. Ele perguntou assim, quais os erros da igreja primitiva? Não sei se a igreja primitiva cometeu erros ou se foi ao longo do tempo se foi se transformando. Mas você pode falar sobre isso daí, então. Eu acho sempre que em teologia a gente tem um termo chamado ex-evento. O que é ex-evento? É quando você elabora uma tese ou uma explicação narrativa sobre algo que aconteceu antes, né? É complicado emitir um parecer à luz de hoje para a igreja primitiva, que era uma igreja de início, né? Eu já fiz explicações sobre a igreja no Antigo Testamento, né? Num outro modelo que não dá para a gente voltar agora. Mas o que é que eu entendo? Eu entendo que a igreja primitiva ainda ela estava aprendendo a ser igreja, né? Eu particularmente não diria que houve erros da igreja. O que eu diria é que em alguns momentos a maneira dos discípulos entenderem as coisas pós-Jesus pode não ter tido tempo suficiente de ser esclarecido. Por exemplo, o conceito, a nossa maneira de entender o diaconato. A nossa tradição do diaconato. Olhando para Atos 6, ela é uma. Olhando para o modelo de Jesus, ela é outra. Olhando para a igreja hoje, ela é outra. Que eu entendo que, assim, não dá tempo da gente olhar isso. Mas, assim, houve questões que nem a própria igreja primitiva teve tempo de dizer. Se aquela igreja a gente tivesse tido tempo de escrita, né? Se Lucas tivesse tido mais tempo de escrita, de acompanhar a igreja, aquela igreja que a gente chama de primitiva por mais tempo, o que teria sido revisado e a gente não viu? Né? Uhum. A gente não tem isso. A gente nem tem isso do ponto de vista de tradição da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas a gente também é uma igreja de derivação, que tem um outro contexto, que tem um outro contexto cultural, que tem uma outra demanda e que está num outro tempo agora. Então, a gente precisa se perguntar isso. Quais são as demandas para esse tempo? Para responder às questões à luz da Bíblia, com a Bíblia, inspirado sob o Espírito Santo de Deus, para esse tempo. Porque tem coisas que a gente criou, cada igreja tem o seu contexto, a nossa lá na Imperial também, a gente teve o contexto de coisas que existiram durante um tempo, depois elas deixaram de existir durante um tempo, a gente caminhou sem elas. Agora, há pouco tempo, outro grupo disse assim, vamos começar isso aqui de novo. E a gente entendeu e a gente está apoiando aquilo. Mas a gente precisa sempre avaliar isso, né? Com que demanda, com que objetivo, a que demanda, a gente responde isso à luz da palavra de Deus. Porque senão a gente está criando vaca sagrada. Desculpa a expressão. A gente está criando coisas que não funcionam mais ou que teriam um outro modelo de funcionamento. Há um tempo atrás, o pessoal dizia que a internet era coisa do demônio, do diabo. E agora,
é a internet que possibilita esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, né? Sim, pastor, isso aí. A gente também não pode, a gente não pode achar que não, a igreja primitiva, vamos copiar. A igreja primitiva, ela teve ações, inclusive, para o tempo dela, para responder ao tempo dela. Cabe sempre avaliar, inspirados, iluminados pelo Espírito Santo e a luz da palavra, o que é para a gente nesse tempo. Né? Então, eu entendo assim. Legal. E aí, eu acho que respondeu sim. Se não responder, ele vai ficar perguntando aí, que esse nosso pastor, ele é gente boa demais, né? Ele gosta da resenha. Mas, assim, eu acho que a gente já chegou, saiu do passado, trouxe para o presente, e a gente vê que, ao longo do tempo, como o senhor falou, a igreja primitiva, que antes estava focado muito mais na comunidade, em andar, nas suas demandas enquanto pessoas, ela foi tendo algumas construções ao longo do tempo, e eu até acredito que, por exemplo, a, o, o, o flertar dela e o namoro dela com o Estado, por exemplo, a prejudicou muito com Sim. relação a quem ela é. E aí a gente vê uma igreja hoje que está muito voltada, como o senhor disse, à estrutura, a programa, a estrutura física, né? A igreja é institucionalizada. E aí, uma das coisas que a gente vê, e isso falando do presente, presente momento mesmo, né, de Sim. pandemia e tudo mais, uma das coisas que a gente vê por aí na TV, e eu já vi aqui perto da minha casa também, são igrejas que resistem a, por exemplo, o isolamento social e as reuniões no templo. E aí eu acho que está muito dentro disso que o senhor falou sobre a igreja ser templária, está focada em programas, em estrutura. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é: por que a igreja de hoje resiste tanto a, por exemplo, o isolamento social, a uma ordem como essa? Então, veja, é, há um autor do final do século XIX, que Emílio Durkheim, né? Ele escreveu um texto, Sociólogo, né? exatamente, que ele fala sobre a nossa necessidade de coexistir coletivamente, beleza? Então, o que é que acontece? Primeiro, a gente tem uma dimensão coletiva. Então, eu imagino que, em parte, essa questão de resistência do isolamento social, ela tem a ver com essa necessidade do encontro coletivo. E talvez a gente precisava até investigar que perfis têm essa dificuldade de se manter no isolamento comercial, ou no isolamento social. Social. Né? Por quê? Porque no imaginário de igrejas que têm determinadas teologias, estar em isolamento social é ir contra adorar a Deus em comunidade. O coronavírus me fez, nesse tipo de pensamento, o coronavírus me fez eu não ir para a igreja. Porque a gente não vai para a igreja, a gente vai com a igreja cultuar. Né? A gente vai, um espaço que a gente escolheu dizer assim, vamos nos reunir aqui, vamos cultuar a Deus. Então, esse imaginário, quando eu deixo de ir a esse espaço, eu estou traindo a Deus. Isso é uma característica que precisa ser investigado. Né? É um experimento social que precisa ser feito e que precisa ser investigado para entender a compreensão. Mas não é difícil encontrar, e na nossa comunidade lá isso acontece, lá no Coca a gente tem 40 igrejas, mais ou menos, mais de 40. E aí, no domingo, às vezes, a gente grava o culto durante a semana em algum momento, e aí quando a gente passa por lá, o culto é virtual, tá? Não tem culto, as pessoas não vão, tá? É só aqui. E aí a gente passa na comunidade e tem igrejas menores com agrupamentos, inclusive assim, violando norma e tudo, 30 pessoas. Quando você vai perguntar, a lógica é essa. Não, nem o coronavírus me fará permanecer em casa e trair a Deus, sabe? Deus acima de todos. Esse tipo de coisa. Então, assim, a lógica bíblica é assim, a igreja se reuniu nas casas. No contexto de 2 Coríntios, época do imperador Cláudio, né? Eu tenho falado isso também, era um contexto em que a economia desandou, o Império Romano já estava em decadência, ele já não estava mais em ascendência, ele estava começando a parar e entrar em decadência, e há
a igreja de maneira geral. Os judeus saem de Roma, os pobres precisam ser ajudados. O capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, inclusive, fala disso, dá ajuda para os pobres em regiões diferentes. Porque a coisa estava pegando mesmo. Então, os cristãos ficaram em casa, sabe? Na peste chamada peste negra, os cristãos ficavam em casa. E a gente não tinha um problema exacerbado em ficar em casa. Então, por causa dessa teologia, primeiro, eu estou traindo a Deus se eu ficar em casa, se eu não for cultuar lá no templo, lá no espaço, lá com a igreja. Somado a pelo menos duas características. Primeiro, se as igrejas que têm esse tipo de teologia estão em comunidades que são comunidades pobres, a proximidade com a morte sempre foi uma relação normal. É o cara que perdeu o amigo porque ele entrou no crime, como a gente chama na comunidade, na vida errada. A coronavírus vai matar? Beleza, matar é o que mais eu vejo, morrer é o que mais eu vejo. Vai ter um estudo ainda que vai nessa direção, eu imagino que vai aparecer. Né? A segunda coisa é que o brasileiro não é bom de cumprir norma. Então, quando junta essas três coisas, né? O medo, a aproximação com a morte, que é uma coisa comum, naturalizada em comunidades pobres, né? Então, a morte que é banalizada, que é naturalizada, uma teologia ruim, que diz que a pessoa que ficou em casa, que não foi se reunir com a igreja, está traindo a Deus, cara, quando junta esses e outros, claro, outras características e influências, você vai perceber que pipoca em muita coisa que a gente está vendo aí do pessoal que não... Aliás, a terceira característica é enxergar a ciência e a fé como antagônicos. Né? Eu tenho um amigo, Maelson, que é lá da Igreja Mangue, é um caba bom para você convidar, se reúne lá no edifício pernambucano, às vezes nas minhas férias eu dou um pulo lá no culto com eles. O Maelson, ele é da área de ciência, ele é doutor em física, e ele é da Associação Brasileira de Cristãos pela Ciência, que inclusive ia ter uma reunião agora em abril, ó. Seria semana que vem agora a reunião nacional deles aqui em Recife, que trata como a ciência e a fé não são necessariamente antagônicos. Mas para a igreja, de maneira geral, há muitos religiosos que dizem assim, não, ou é fé ou é ciência. Na verdade, eu quero incentivar você, inclusive você que está assistindo agora a live, depois você procura no Google, Associação Brasileira de Cristãos pela Ciência. É ABC ao quadrado. Você coloca ABC, Associação Brasileira... Cara, muito legal isso. Então, às vezes, essa teologia ruim, essa característica de banalização da morte, e essa coisa de que a ciência é contrária da fé, a gente está vendo muito isso agora, sobretudo do ponto de vista de política pública, a ciência é desconsiderada, as estatísticas são desconsideradas, a gente não pode supervalorizar a ciência, né? Porque nem a ciência, nem ramo nenhum do saber tem a última palavra, né? Mas a gente também não pode desconsiderar tudo, como se isso não fosse nada. Então, quando junta isso, dá isso que a gente está vendo do ponto de vista de reação negativa das igrejas, tá? Eu queria voltar um pouquinho a um tópico que o senhor falou sobre a... Nossa, a pergunta acabou fugindo aqui. Quer pular para a próxima? Lembrei. Queria voltar para o que o senhor falou sobre demanda, né? A igreja primitiva tem uma demanda. E aí eu queria perguntar para o senhor quais as demandas que o senhor enxerga hoje para a igreja. E aí, assim, talvez esse seja uma pergunta muito grande para responder, no sentido de a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, né? Algo muito grande. Mas aí o senhor pode especificar por quê? A nossa igreja, a Igreja Batista de Putinga, a Igreja Imperial, elas são igrejas que estão situadas na periferia. Então, Sim. talvez fazer um recorte para qual a demanda da igreja imperial, a igreja que está situada em periferia, ou a igreja do Recife, de Pernambuco, a igreja brasileira. Quais as demandas que o senhor enxerga aí da igreja hoje? Então, vê, essa é uma pergunta bem complexa, né? Então, eu vou dar algumas coisas que eu enxergo a partir da experiência da gente lá. Cada igreja tem o seu contexto, como eu disse antes, tem a sua experiência e a sua realidade de vida. Uma coisa que eu acredito que está diante dos olhos da gente nesse tempo é a questão assistencial.
A gente, durante muito tempo, a gente fez críticas à igreja, dizendo que a igreja precisava deixar de ser somente assistencialista. Ela precisava ser assistencialista no sentido de entregar o pão, de distribuir a cesta básica, de entregar aquele sopão, aquela coisa toda, e também ensinar a pescar, a alavancar a condição de conseguir um emprego. As igrejas, elas caminharam muito nesse sentido, de não só ser assistencialista, mas também criar programas, criar roteiros para poder ajudar as pessoas a ascenderem socialmente, né? Tranquilo. Mas, de cara, essa é uma demanda que a gente tem agora, que é a necessidade de ser assistencialista. Gente, a gente tem demandas que se multiplicam aí. E a gente tem populações extremamente vulneráveis agora, nesse momento. A gente tem população de rua. Cristolândia está atuando aí na população de rua e as igrejas precisam apoiar a Cristolândia. PE de Paz tem um trabalho interessante agora. Ele está aderindo ao grupo do Unificados, que é um grupo de diversas instituições de organizações civis, algumas religiosas, que estão aderindo ao cuidado com a população de rua no centro do Recife, estão atuando ali no Armazém 14, vão começar a atuar com a ajuda da Universidade Católica agora no Liceu. Então, população de rua, população prisional, essa daí está mais difícil da gente ajudar, mas a gente precisa encontrar recursos e alguma maneira de chegar lá. A população prisional é muito vulnerável nesse tempo, porque deixou de receber visita, já não tinha mobilidade social e vivia um sistema já declarado como falido, né? O encarceramento, na nossa modalidade funcional, o sistema prisional não recupera ninguém. Ele é uma fábrica de produzir ainda no agravamento do quadro de quem entrou. Os refugiados, a gente tem refugiados agora que continuam na nossa cidade. Essa era uma pauta do PE de Paz, mas a gente não conseguiu caminhar, porque a gente iria caminhar agora no mês de março, e aí com a quarentena a gente isolou. E travestis. Independente da condição do ponto de vista doutrinário, bíblico, em relação à realidade do travesti, o travesti ela é uma população que já é vulnerável porque ela não consegue arrumar emprego, ela já tem, do ponto de vista estatístico, baixa empregabilidade, e agora eles estão literalmente precisando de ajuda. Há uma igreja de um amigo nosso, Thomas e o Beto, que é a Igreja Rio, fica ali na Madalena, são dois amigos assim, envolvidos com a Igreja de Cristo, e eles têm um trabalho, estão fazendo agora um trabalho, eles já têm isso há alguns anos, mas agora de maneira assistencial com os travestis. Se você quer ajudar nisso, procura na internet Igreja Rio, eles têm um trabalho muito bom. Ajude, mande dinheiro, faça depósito, transferência, mande dinheiro para esse pessoal que está fazendo, procure na internet, invista nisso, porque essa é a hora da igreja praticar essa lógica do reino que a gente viu em Atos. A igreja servia para além dos seus. E, irmão, é um exercício de fé, Alexandre. Porque eu e você, a igreja de maneira geral, a gente não tem horizontes, a não ser pela esperança que a gente tem em Cristo e que Deus continua sentado no trono da sua graça e que a última palavra é dele. Mas a gente tem uma realidade do ponto de vista humano de desemprego, redução de salário, de quem está que é informal, está tendo muito temor, mas esse é o desafio da igreja, dar um passo de fé e continuar contribuindo assistencialmente a essas e outras populações que precisam de ajuda nesse momento. Então, eu enxergo que, dentre tantas demandas, essa é uma demanda muito urgente para a gente, que é a Igreja de Jesus. Nossa, então, em resumo, a demanda de socorro a grupos aí em vulnerabilidade social, né? Isso. Muito bom o senhor falar sobre isso, porque a gente tem visto... por exemplo, eu estava assistindo agora há pouco a live, né? Agora os artistas da área gospel estão fazendo as lives igual do pessoal. Sim. O pessoal estava fazendo aí, né? E Sim. muita gente tem compartilhado justamente essa questão do auxílio, né? Do socorro a pessoas em vulnerabilidade social e tudo mais. E é muito legal o senhor falar sobre essas frentes que têm atuado aqui na nossa cidade, principalmente, né? Porque aí
eu penso que a gente deve olhar para os domésticos da fé, né, para os da nossa igreja, assessorar e sustentar eles. Mas se a gente tiver condições também, no pouco que a gente pode, a gente também olhar para essas ações que estão sendo feitas aí. Eu também acompanho muito o que a Ponte, a Igreja Ponte tem feito, e eles, junto com a Transforma Recife, se eu não me engano. É o Fabinho, né? O Tem Fabinho feito um trabalho bem relevante. Isso. Eles, na verdade, o que é que acontece? Há uma rede aqui no Brasil, na verdade é mundial, chamada Rede Miqueias. Essa é uma rede de organizações e igrejas que atuam para a transformação social no mundo. A gente ia ter uma reunião da Rede Miqueias agora, nesse semestre aqui em Recife. Ano passado, eu cheguei aí para a Bahia, para o interior da Bahia, para Camaçari, para participar de uma igreja, para ir para uma igreja, falar em uma igreja que participa da Rede Miqueias. Então, esse conceito de rede ajuda a gente a juntos fazer o que a gente não faz individualmente. Inclusive, Alexandre, a gente precisa, às vezes, se não tem uma rede evangélica cristã, a gente precisa aprender a investir em redes de organizações, que são organizações sociais, que não têm um cunho religioso, mas que estão fazendo o trabalho que a gente não está fazendo, sabe? A gente precisa refletir e pensar nisso. Esse princípio que você falou de Gálatas 6:10, façai o bem a todos, primeiramente ou especialmente os da família da fé, não quer dizer exclusivamente os da família da fé. Sim, né? Mas a gente olha para eles e olha para os demais. Né? Olha primeiro para eles, porque fazer para os de fora, sem fazer para eles seria incoerente. Como é que eu faço um negócio para fora da minha família de fé, se eu também não estou fazendo com a minha família de fé? Então, isso é importante. Show de bola. E aí uma última pergunta, que aí é projetando para o futuro, mas eu não vou para um futuro tão longe. Vou até usar uma das perguntas que o pastor Geraldo fez aí. Como que o senhor enxerga a igreja pós-coronavírus? Então, eu acho que é até difícil falar sobre isso, porque tudo que a gente tem passado é tão surpreendente a cada dia. Mas como que o senhor imagina, ou talvez como o senhor projetaria, então, fazer uma projeção aí da igreja pós-coronavírus? Tá. O que eu desejo é que esse período que a gente está passando agora ajude a gente a voltar a ser uma igreja mais simples. Nós nos tornamos uma igreja pouco orgânica, porque a gente se institucionalizou demais. A institucionalização ela vai acontecer com qualquer grupo social, tá? A gente não vai ser infantil aqui de achar que não. Mas ter esse peso da institucionalização a ponto da gente deixar de ser orgânico e se tornar mais organizacional, o que eu desejo é que pós-coronavírus, quando a gente voltar às nossas atividades normais, a gente tenha uma cabeça mais orgânica. Para perceber que a gente não precisava depender tanto das coisas que a gente achava que precisava depender. E que só um tempo como esse mostrou para a gente que a gente poderia se reunir como igreja sem precisar necessariamente se reunir num espaço só. Que a gente pode ser igreja no cuidado uns com os outros, com coisas simples do dia a dia. Então eu espero, não sei como é que vai ser no futuro, mas eu espero que esse tempo ajude a gente a repensar a nossa prática. Para a gente ser uma igreja mais simples. E aí, por que somos mais simples? Somos mais leves. Leve não quer dizer superficial, tá? Leve no sentido de que, porque a gente é mais simples, menos dependente da estrutura, menos dependente de uma série de coisas que a gente criou, a gente consiga ser mais móvel. Né? O Espírito de Deus é móvel. Ele é como o vento, que sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Por quê? Porque não há peso. Ele é leve. E a igreja precisa ser leve, sob o risco de não perceber a ação do Espírito e ficar para trás. Como os fariseus ficaram para trás porque não perceberam a ação do Espírito na revelação de que Jesus era o Messias. A estrutura religiosa ficou tão pesada, tão institucionalizada, tão mais organização do que organismo, que não conseguiu perceber o sopro de Deus para frente. Então eu desejo isso, eu desejo que esse tempo ajude a gente a ser uma igreja mais simples e que a gente continue a seguir o sopro do Espírito sem estar tão preso a essas questões que talvez estejam nos atrapalhando aí na caminhada.
Legal. E sobre isso, eu vi uma frase essa semana que diz, mais ou menos assim, né? Falando sobre idolatria, vai dizer, perceba aquilo que você consegue deixar facilmente e aquilo que você não consegue deixar facilmente. Aquilo que você não consegue deixar, aquilo que você sente falta, que tá assim, difícil tá doendo para deixar, é porque talvez aquilo seja o seu ídolo. Então, é bom a gente pensar sobre, dentro do contexto de igreja, será que o nosso ídolo não está sendo a estrutura, o programa, o ministério, o cargo, sabe? E não o nosso foco não está em Deus, não está em glorificar a Deus e servir ao outro. Então, é bom a gente pensar sobre essa perspectiva também, né? Sim, sim. Por isso que às vezes a gente se defende como se o programa, como se a estrutura... Obrigado. Como se o programa e a estrutura não pudessem ser mexidos. E o que não pode ser mexido, do ponto de vista revisado em profundidade, são os princípios da palavra. O princípio da palavra está ali. Até os modelos podem ser mexidos. E às vezes acaba acontecendo isso. Alguém chega na igreja e vê, olha, será que não era melhor fazer assim? A gente reage de um jeito que, de repente, a gente nem considera. Rapaz, será que não é mesmo? Será que não está na hora da gente repensar isso? Vamos orar sobre isso. Vamos repensar isso. Vamos revisar isso. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Às vezes essa reação da gente mostra que, de repente, aquele programa, aquela determinada atividade, na verdade, é uma vaca sagrada para a gente. A gente poderia fazer de outro jeito. A gente poderia encontrar uma outra maneira de servir a Deus ou de realizar aquele objetivo de uma maneira diferente. Verdade. Então, eu terminei as minhas perguntas que eu fiz aqui do roteirinho, então eu vou esperar o pessoal colocar algumas perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma colocação. E aí tem uma pergunta aqui. Pode falar, pastor. Não, pode falar. Eu pensei que tinha. Eu acho que é que você vai dizer. Diga aí. Uma pergunta aqui do pastor Geraldo, quando o senhor falou sobre talvez o nosso papel hoje seja de assistencialismo mesmo. E aí ele fala assim, assistencialismo ou teologia da missão integral da igreja? Então, vê, eu sou péssimo com nomenclaturas, tá? Eu lembro que houve uma época que eu era chamado para falar em encontros da teologia da missão integral. Uhum. Então, teve gente que achou que eu era defensor da missão integral. Eu nunca estudei aprofundadamente teologia da missão integral, mas eu estudei aprofundadamente Jesus falando sobre o reino de Deus. Eu peguei cada palavra sobre o reino de Deus nos evangelhos de Jesus e estudei profundamente isso. Revisei, voltei, revisitei, inclusive, o tipo de pregação que eu tinha na igreja. E eu percebi, e aí por isso eu não entro do ponto de vista de teologia da missão integral, mas teologia ou evangelho integral. A gente tirou aspectos do evangelho que era integral, a gente tirou alguns aspectos desse evangelho, como, por exemplo, aspectos de justiça do reino, de lutar pela justiça, de lutar para que a justiça se estabeleça do ponto de vista de política pública, não partidária, não partido, não político, mas do ponto de vista de política pública. Né? De que maneira a gente trabalha isso? Então, eu prefiro chamar de evangelho integral. Né? Eu não sei nem se alguém usa esse termo, mas evangelho, porque eu acho que qualquer teologia, ela nasce de uma reflexão sobre o evangelho. E aí, às vezes a gente tem alguém que era um expoente de determinada teologia, que o camarada estava andando bem, de repente o cara dá uma doida na cabeça dele, e ele surta e começa a dizer um monte de coisa que nem bíblico é. Então eu prefiro me concentrar nessa questão. Evangelho integral. Um fruto, a nossa ação como fruto de quem vive um evangelho integral. Como Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Entende? Então, essa parte de ser assistencialista como um fruto do evangelho todo. Eu acho que eu respondi, né? Então, o Marcos Apolônio, ele comentou assim, infelizmente ainda existem igrejas que estão funcionando com idosos indo também. Tenho orado para que os verdadeiros líderes tenham mais consciência, principalmente com os que estão no quadro de risco. Sim. E ele disse que o senhor é top. Vamos voltar para a primeira parte. A gente precisa orar pela igreja, Marcos, porque a igreja está aprendendo.
eu, Alexandre, você, Marcos, as igrejas estão aprendendo. O problema é que, nesse caso aí, há de fato um risco grande. Então, a gente precisa orar, inclusive, mais para a igreja não envergonhar aquilo que diz crer, para ela não ser destoante do que diz crer. Mas a igreja de Cristo, ela é a noiva de Cristo, irmão. Ela é vitoriosa, o inferno não vai prevalecer sobre ela, não. Ela vai vencer o inferno. E nesse tempo, por isso que a gente precisa orar. A gente tem muita oração nesse tempo. Tem que orar pelos governantes, o federal, o estadual, o municipal. Tem que orar pela igreja, inclusive essas. Motivo ter de sobra, né? Motivo, tem que orar pela igreja, sabe? E até evitar a gente não ser propagadores de más notícias. Houve um tempo na minha vida que eu entendi que eu propagava os erros da Igreja de Cristo na internet, no Facebook, sabe? E a gente precisa ter cuidado com isso, porque é a noiva de Cristo. A gente gostaria de expor a nossa família pessoal no Facebook? Então, eu vou expor. Não, a gente vai trabalhando, vai fazendo uma crítica aqui, vai fazendo uma crítica ali, mas não é caçada às bruxas. A igreja, então, vamos colocar uma fogueira e aí a gente vai colocar a igreja. A gente tem que ter cuidado disso. E aí, eu estou aqui narrando um testemunho pessoal, porque durante muito tempo eu era ótimo para fazer isso. Depois eu entendi que os meus irmãos que são a Igreja de Cristo, que as igrejas, outras igrejas que também são a Igreja de Cristo, inclusive que creem diferente de mim em alguns aspectos, são a Igreja de Cristo. Eu não posso... eu faço a crítica, eu preciso aprender com os erros, né? Mas em que dosagem? Né? Para a gente não estar multiplicando coisas por aí que vão ser ruins para aqueles que não são cristãos. Show de bola, pastor. A gente está aí, provavelmente faltam uns 3 minutos para acabar, porque eu comecei às 19 em ponto. Eu queria que o senhor respondesse essa última pergunta e aí já fizesse suas considerações finais para a gente se despedir. Tá. O pastor Geraldo pergunta assim, foi o que mais perguntou, disse que ele ia perguntar um monte. Graças a Deus, que bom. Como a igreja pode reconhecer os próprios erros? E aí o senhor responde, já faz suas considerações finais e a gente encerra. Então, tem um livro do Joshua Harris, é bem fininho, chamado Ortodoxia Humilde. A gente tem uma ortodoxia que não é humilde. A gente tem uma postura que não é humilde, né? Nós somos os guardadores de toda a verdade, né? A Bíblia, Jesus é a verdade, o caminho, a verdade é a vida. João 14,6. Eu não estou falando disso, estou dizendo assim, nós não somos humildes. A igreja não tem uma postura humilde, né? Jesus foi humilde, Filipenses 2,5, a ponto de se esvaziar, assumindo por forma de servo. Se a igreja assumir forma de serva, se ela se colocar como Jesus se colocou, ela vai saber reconhecer os erros dela. Olha, quando a gente reconhece os erros, isso é um testemunho, é tão extraordinário da nossa humanidade. A gente pode ser humano e pode ser divino, sabe? Jesus foi assim, ele foi humano e foi divino. Paulo foi assim. Paulo, a quem a gente valoriza tanto, ele diz, eu sou miserável, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero é se eu faço. Eu sou miserável. Paulo está dizendo já. Ele está reconhecendo isso. Então, a gente como igreja precisa ver, sabe? E às vezes isso parte de nós que somos liderança da igreja. Se a gente não souber reconhecer, errou. Se a gente não souber reconhecer, ó, a gente cometeu esse erro aqui, ó, desculpa, irmão, de dizer, inclusive no púlpito, ó, irmãos, eu acho que a gente fez isso, mas acho que não foi bom, não, vamos revisar. Isso ajuda a ensinar a igreja que a gente precisa revisar, sabe? Que a gente precisa repensar. Então, eu penso que Deus está trabalhando também na gente nisso, para a gente ser como Jesus, mais humilde. Legal, pastor. Tenho 20 segundos aqui. O Instagram já me notificou. Eu queria agradecer ao senhor sua participação. Eu acho que não vai dar, porque vai acabar em 10 segundos. Pronto. Mas aí, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Certo. Tamo junto. Muito obrigado mesmo.